Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos, todas as famílias da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde. Hoje é o nosso culto, chamado culto de oração, onde nós oramos pelas famílias, família orando por família, não somente as famílias da igreja, mas as famílias dos nossos familiares e amigos. Muitas famílias estão sendo lembradas, estão sendo levadas a Deus em oração através do ministério da Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Seja bem-vindo. Nós vamos continuar com a nossa meditação às quartas-feiras, porque também quarta-feira é o dia que nós também separamos, além da oração, do louvor, da adoração, nós separamos um tempo para meditação na palavra, estudo bíblico, que agora, nesse tempo de pandemia, tem sido assim, online, mais resumido, né? E quando nós voltarmos fisicamente, nós continuamos com os nossos estudos, doutrinas, né? Isso é muito interessante. Vamos continuar online também, nesse suporte, tendo esse suporte online. Mas nós estamos já na terceira quarta-feira analisando as 7 cartas de Cristo Jesus às igrejas do Apocalipse, ou lá da região da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia, aquela região ali. 7 igrejas. Nós entendemos, desde o primeiro encontro, nós estamos reafirmando isso, né, que essas cartas de Cristo às igrejas são expressões da sua vontade para a sua igreja em todo o tempo, em todos os lugares. Não especificamente aquelas igrejas apenas. Elas foram endereçadas a igrejas locais, reais, na época em que elas foram escritas. Essas igrejas estavam passando por essas situações, só que essas cartas, elas não ficam restritas àquela época e àquelas igrejas. Elas são cartas de Cristo à sua igreja espalhada por toda a face da terra em todo o tempo. Por isso, para nós, essas cartas têm um valor relevante, muito importante. Elas nos trazem lições importantíssimas para o nosso tempo, para a nossa época. Então, nós estamos dando um tema geral, cartas de Cristo às igrejas no Apocalipse. Carta às igrejas, tanto aquelas lá, como as igrejas de todos os lugares, todos os tempos, todas as igrejas fiéis, exortação, elogio, reprimenda e promessa. Temos visto que Deus jamais, em sua palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus jamais enviou uma reprimenda, uma repreensão, uma disciplina sem um propósito de restauração. Então é totalmente positiva essa ação de Deus de repreender, de exortar, que é reanimar, que é a ação também de disciplinar, sempre visa a restauração. Por isso que elas vêm sempre carregadas de esperança, esperança de perdão para aquele que se arrepende, para aquele que ajusta a sua vida ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Então há sempre esperança de restauração e vida. A terceira carta, nós já vimos a carta a Éfeso, a carta a Esmirna e agora Pérgamo. Nós demos um título a essa terceira carta, a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 12 a 17. Uma igreja fiel, mas conivente. Conivente com o quê? Vamos ver daqui a pouquinho. Igreja fiel, recebeu elogio do Senhor. Olha só. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos
e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. A repreensão está aqui, arrepende-te. Falou porque, né, o que aquela igreja estava tolerando, né, com o que ela estava sendo conivente, uma igreja que ao mesmo tempo que é fiel, recebe elogio, era conivente com aqueles que praticavam a doutrina dos nicolaítas, que nós já vimos em encontros passados, pessoas que achavam que a vida cristã podia ser vivida na libertinagem, pessoas que confundem a liberdade com a libertinagem. Isso é uma coisa que sempre na história aconteceu, em todas as épocas, em todos os lugares. O ser humano sempre faz uma confusão entre liberdade e libertinagem, né? Um grande filósofo, B.F. Skinner, escreveu um livro com esse título, O Mito da Liberdade. Um filósofo não cristão, falando de filosofia, mas tratando desse tema, mostrando que muitas pessoas pensam numa liberdade que é um mito, que não pode existir, não existe. Uma liberdade total, né? Uma liberdade que não tem limite. Então é um mito, não existe. E muitas pessoas dentro das igrejas pensam que liberdade é liberdade total, plena, absoluta, e então praticam libertinagens em nome da liberdade. Isso acontece em todos os lugares onde há ajuntamento humano, não é mesmo? Então, essa igreja tolerava os que praticavam a idolatria e praticavam também a prostituição, versículo 14, e também sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles, os que praticam isso, pelejarei. Então, por que não falou só para eles? A mensagem de arrependimento é para toda a igreja e para aquele que a lidera aqui, chamado de anjo aqui, o líder. Por que não falou direto, olha, só vocês que estão praticando isso? É porque a igreja é um corpo, a igreja é uma família. Então Deus olha o coletivo e Deus chama todos ao arrependimento. Não só os que praticavam, mas os que toleravam. A igreja dos nossos dias tem tolerado tantas coisas, tem sido conivente. Tantos escândalos têm acontecido no meio chamado evangélico, nesse movimento evangélico, né, que tem envergonhado o nome do evangelho, o nome de Cristo no mundo. Muito mais do que aqueles que no carnaval tomaram aquelas atitudes que revoltou a muitos, né, com relação a Cristo, colocando ali um falso Cristo, humilhando um falso Cristo, zombando de um falso Cristo, porque não é do Cristo real. O Cristo real é todo poderoso, está no seu trono de glória, né? Dele ninguém pode zombar, ninguém pode humilhar esse Senhor todo poderoso. Mas muitos ficaram tão revoltados, mas não ficam revoltados, toleram, apoiam escândalos, desvios doutrinários dentro das igrejas. E inclusive essa corrupção, essa imoralidade da união da igreja com o poder político e econômico. Muitos não se tocam por isso, não ficam revoltados, não ficam indignados por causa disso, acham que isso aí é normal. Mas aqui, os que eram coniventes, não praticavam diretamente a prostituição, a idolatria, a libertinagem, eles foram repreendidos, os que praticavam e aqueles que toleravam, aqueles que eram coniventes. Isso numa igreja fiel, uma igreja que se manteve firme diante das tribulações e das provações, hein? Imagina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, se referindo à vida eterna, né? Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrita um nome novo. Sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Uma linguagem figurada, né? Querendo dizer aqui que todos aqueles que são fiéis, né? Aqueles que ouvem aquilo que o Espírito diz às igrejas, vão receber um novo nome. A Bíblia não diz qual é,
Mas o novo nome certamente é o nome do novo homem, do novo ser, da nova pessoa, daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Recebeu o nome de filho, né? No dia do final de todas as coisas, quando o juízo irá acontecer, Jesus disse que vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Que é nome mais lindo, mais maravilhoso do que esse? Benditos do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai. Seria esse o novo nome? A gente não sabe, mas está ligado a isso, né? Então, essa igreja, repetindo, localizada numa cidade que era o centro do culto ao imperador na província da Ásia e era dominada por um gigantesco altar na colina. Esse altar é dedicado aos Zeus, ao deus mitológico dos gregos, Zeus. Por isso a expressão no versículo 13, que ela estava no lugar onde habitava o trono de Satanás. Que coisa, hein? O trono de Satanás. E nós vamos ver também mais o seguinte a respeito dessa igreja. As lições, as exortações, as reprimendas ou a reprimenda e a esperança que Jesus levou a essa igreja através de João. A palavra de Deus é uma espada capaz de cortar pecados e pecadores, no sentido de sondar, de penetrar até a divisão mais íntima da alma. Mas o crente fiel não tem que temer a espada. Deve ser confiante, sim, confiante no Senhor. Porém, sua confiança não pode receber respaldo, aprovação de Deus, se não for acompanhada de uma obediência a Deus, à sua palavra e ao seu propósito. Essa igreja aqui era uma igreja confiante, uma igreja fiel, mas ela desobedeceu num ponto, ela foi conivente, ela tolerou os nicolaítas e os libertinos, os idólatras. A igreja em Pérgamo foi fiel em meio a provas e não negou a fé. Interessante. Ela não acolheu a apostasia franca naquela época, naquela cidade. Nem cedeu às pressões para viver um cristianismo que evitasse a cruz. Então ela foi fiel nesse ponto. Infelizmente, porém, essa igreja foi conivente, como já dissemos, com os libertinos que interpretavam mal o evangelho. Olha o perigo. Nós temos batido nessa tecla, a necessidade de um retorno à essência do evangelho. Essa igreja suportou os libertinos que interpretavam mal o evangelho. Paulo disse que se mesmo anjo do céu chegar com um evangelho diferente daquele que ele e os apóstolos pregaram, que seja o evangelho recebido como anátema. O evangelho anátema tem que ser rejeitado como algo que a gente não pode nem olhar para ele. Quanto mais conviver com ele, chegar perto, acolher. Não pode. É o evangelho anátema. Ela foi chamada ao arrependimento, essa igreja, por causa disso. E a chamada ao arrependimento vem sempre com uma promessa que traz consolação. Isso nós temos destacado porque vale a pena destacar isso na palavra de Deus. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Então, a reprimenda, né? Mas ele diz assim: quem vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido e um novo nome. Então a promessa que traz consolação sempre vem acompanhada de uma promessa que traz consolação. Um novo nome dado aos filhos, os que nasceram de novo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, a nós. Possamos nos arrepender de qualquer conivência, de qualquer associação com aquilo que desagrada a Deus e que Ele renove e fortaleça a nossa fé para que sejamos fiéis e obedientes a Ele e à Sua palavra. Amém.